Olá, meu amigo e amiga. Muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José, hoje para o encontro nesses tempos em que pessoas como você e eu estamos o tempo todo trabalhando para manter a nossa sanidade mental e a nossa paz de espírito. Isso porque nós continuamos ainda a sermos bombardeados por essas criaturas que estão presas e mandam seus recadinhos subliminares, mas, sobretudo, pelas criaturas que estão soltas, que pertencem também a esse universo. E esses últimos dias a gente viu aí a figura de Flávio Bolsonaro. E todos nós ficamos muito irritados quando vimos a criatura falando o que falou, desmentindo o que já tinha mentido, tentando reverter, mudando posições. E isso é um comportamento típico do clã Bolsonaro e de muitas criaturas que estão no seu entorno. E se tem uma coisa que certamente irrita profundamente uma pessoa como você e eu, é quando nós nos deparamos com essa pessoa cínica, esse mentiroso. Por várias razões. Em primeiro lugar, porque você atesta que você está diante de alguém que não tem caráter, alguém que é uma pessoa que não tem princípios, uma pessoa que faz da desfaçatez um comportamento. Isso, quando você atesta que você está ali numa criatura de menor estatura moral, já é um choque. Agora, a segunda irritação, é porque você percebe que uma criatura como essa está tentando te fazer de bobo, está tentando te fazer de boba. Aí a gente fica duplamente, ou triplamente, ou quadruplicamente, né, irritado com esse tipo de situação. E a criatura está solta aí. Mas é o seguinte, essa impressão, essa irritação que eu estou comentando aqui com você, analisando com você nessa abertura, ela certamente está perpassando por todo o meio jornalístico aqui no Brasil. E isso vai fazendo com que os formadores de opinião, as abordagens, enfim, e até mesmo os donos dessas empresas percebam do risco que seria para o Brasil ter uma figura como essa governando o nosso país, alguém que não tem a menor credibilidade, que não tem a menor palavra, que não tem a menor ética. Como confiar numa figura assim? Que é capaz de falar as coisas como aquele falou ultimamente da entrega das nossas riquezas para os Estados Unidos para privilegiar os interesses da América Grande novamente. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, eu vou trazer aqui mais uma fala, mais um texto do editorial bombástico do jornal Estado de São Paulo, que representa grandes grupos econômicos aqui no Brasil, para mostrar para vocês que essa irritação não é apenas o nosso campo progressista, não. A gente, do dinheiro, do grande capital, do rentismo, essas pessoas perceberam que, de fato, não dá para continuar com essa quadrilha aqui no Brasil e, sobretudo, possibilitar a ela que retorne ao poder. Né? Mas, antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora, o nosso portal ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui, venha participar das nossas discussões, mande sempre seu joinha, seu comentário aos nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos e veja sempre no primeiro comentário os links que eu deixo aqui para você, do nosso clube de membros, do nosso canal de cortes e do abaixo-assinado que está rolando aí, para que o nosso portal, para que eu aqui tenha uma posição muito mais firme e contundente, falando tete a tete para essas criaturas lá no Congresso Nacional. Isso que eu falo para vocês aqui todos os dias, né? Se a gente tiver essa chance aí, olha, vamos fazer muito barulho. Então assine ali e não importa qual estado que você esteja, qualquer estado você pode assinar que você vai ajudar aqui também nessa caminhada, tá legal? Você que é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Bom, vou pegar aqui com vocês uma entrevista que apareceu, que foi na CNN, onde a jornalista, o jornalismo ali, de uma forma muito delicada até, chama o senhor Flávio Bolsonaro de mentiroso. Gente, um político mentiroso, uma pessoa mentirosa já é uma coisa complicada, irrita muita gente, né? Agora, o político criminoso e mentiroso, aí a barra fica pesada, né? Mas vamos acompanhar aqui, vamos ver. 1, 2, 3. As pessoas estão te conhecendo agora, o senhor está se apresentando agora, né? Como essa pessoa presidenciável. E aí, de repente, desculpa falar assim, o português bem claro, mas o senhor foi pego na mentira, né? O senhor explicou por quê, disse, olha, eu tinha um contrato de confidencialidade. Não fui pego na mentira, mas Débora, desculpa, eu não fui pego na mentira. Deixa só concluir, só um pouquinho. Foi algo que eu fui forçado a fazer, né? Não, eu sei, mas assim, eu entendo, o senhor apresentou o seu argumento, né, do porquê, da questão de confidencialidade, mas a minha pergunta não é especificamente sobre isso. A minha pergunta é, como é que o eleitor vai poder acreditar 100% no senhor, no que o senhor diz, porque, de repente, o senhor diz uma coisa, não, mas eu fui obrigado a dizer outra coisa por X, Y, Z.
o senhor não se arrependeu? Não seria melhor ter um compromisso 100% de verdade, independentemente do que acontecesse, o senhor ter esse compromisso da verdade com o seu público? Olha, Débora, se alguém não compreendeu a razão da minha obrigação de me comportar daquele jeito, eu peço desculpas. Porque eu estou nesse processo, eu sabia que tudo cara isso de pau, né? ia acontecer. Não, isso que veio à tona. É muito cara de pau, né? Precisa falar mais uma coisa? Eu menti, mas se alguém se sentiu atingido pela minha mentira, eu peço desculpas, né? Só tá pedindo desculpa porque a mentira foi descoberta. Ao longo da entrevista aqui, ele continua a ser chamado de mentiroso nas entrelinhas e às vezes até de forma mais direta. Então, vamos pegar esse trecho aqui, eu acho que eu selecionei direitinho. Vamos lá. Para buscar uma blindagem. Opa. Não era necessário o senhor, Deixa eu ver pelo aqui menos... outra o seu... pergunta. De onde você tirou essa informação é mentira. Fecha aspas. Antes disso, o senhor, em reiteradas vezes, tinha dito que não havia qualquer relação entre a família do senhor e o senhor mesmo com o Vorcaro. Inclusive, tinha um mote que o Pix é do Bolsonaro, o Master é do Lula. Mas as conversas depois mostraram que o senhor e Daniel Vorcaro tinham alguma intimidade. Inclusive, estavam combinando um almoço, jantar, de levar o protagonista do filme para jantar na casa dele. O senhor se referia a ele como meu irmão, né? O senhor disse para ele, irmão, eu estarei contigo sempre, não tem minha conversa entre a gente. Quer dizer, fica claro que existia uma proximidade essa que continuou depois em 25, várias conversas do senhor com Vorcaro, combinando encontros na casa do próprio Vorcaro. Quer dizer, não fica uma contradição entre o que o senhor dizia antes da revelação dos áudios e o que o senhor diz hoje? Não, Pedro, mais uma vez, o contrato tinha cláusula de confidencialidade. São condições severas se eu descumprisse isso. Minha única conexão com ele foi... Falando desse contrato de confidencialidade, né, que nós não sabemos, sobre isso eu quero te convidar para domingo, amanhã, às 18 horas, 6 horas da tarde. Eu vou fazer uma live aqui junto com vocês, vamos interagir, mas eu vou trazer um convidado muito especial que vai falar sobre meandros do clã Bolsonaro, que conhece de perto, e vai também falar sobre contratos do clã Bolsonaro com outros negócios. Tenho certeza que vão surgir novas revelações, tá bom? Então fique ligado, amanhã, domingo, às 18 horas, aqui, convidado muito especial para a gente interagir, tá legal? Deixa aí na sua agenda, se você tiver tempo, tiver condição, venha participar que vai ser muito legal. Mas então, gente, vejam só a cara de pau como irrita a gente. Ontem eu mostrei para vocês esse editorial aqui. Aliás, eu coloquei o editorial todo, eu transcrevi o editorial todo na nossa descrição do vídeo, na parte ali que tem as informações do vídeo. E hoje eu fiz já uma enquete também que eu gostaria que você respondesse, vou colocar o link da enquete também, sobre o que você acha desse personagem aí, o que poderia estar por trás dessa história. E hoje o Estadão, ele meio que está comunicando a todas as pessoas que são do campo da direita e do campo do dinheiro aqui no Brasil, do rentismo, que eles largaram a mão de Flávio Bolsonaro, eles não admitem essa figura. É claro, gente, que eles querem derrotar Lula, tem essa também, né? Não estão fazendo isso para fazer campanha para Lula, não. Eles não querem Lula. Eles querem alguém mais liberal, alguém que entregue mais, alguém que esprema mais o povo brasileiro, que corte direitos, corte programas sociais. É isso que eles querem. Mas eles não querem também alguém para implementar uma plataforma conservadora de direita liberal, mas sob o comando de um gangster, de um mentiroso. Então, hoje, eles fizeram o editorial com esse título aqui, ó, que eu também vou colocar na descrição do nosso vídeo de hoje, tá? Eu vou ler aqui para vocês alguns trechos que eu achei mais importantes. A direita diante de seu veneno. Escândalo de Flávio Bolsonaro mostra como é alto o custo de se manter atado a um clã que intoxica o campo conservador com escândalos, degradação moral e desprezo pela democracia. A ruidosa revelação do pedido de dinheiro feito pelo senador Flávio Bolsonaro ao banqueiro Daniel Vorcaro presta 2 serviços essenciais ao país. Primeiro, como já afirmamos neste espaço, expõe a baixa estatura moral e política do primogênito de Jair Bolsonaro para ser o principal candidato da direita à sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo, serve de advertência definitiva para o campo conservador e insta-o
a se afastar da usina de escândalos que é essencialmente o bolsonarismo. Já passou da hora de romper a subordinação aos métodos do clã Bolsonaro. Há anos, parte da direita trata o bolsonarismo como atalho eleitoral inevitável. Alega-se que Bolsonaro conserva votos, mobiliza militância e encarna a rejeição ao lulopetismo. Isso pode explicar a conveniência de curto prazo de políticos que orbitam o ex-presidente, mas não justifica a abdicação moral, programática e institucional de um campo político inteiro. Gente, eu falo isso para vocês aqui há anos, que o Bolsonaro ele sempre foi um fantoche, um boneco do posto, um mamulengo, um espantalho, que quem mandava mesmo no governo dele era Paulo Guedes, porque cuidava das estruturas econômicas. Ele é que fez os negócios, ele que era o grande lobista, ele que está sumido agora, porque ele não tinha relação nenhuma direta com o Bolsonaro de amizade. Esse não tinha mesmo, esse era negociante. Se tinha uma pessoa que poderia ganhar um carimbo de gangster profissional, essa figura a gente pode dizer que era o Paulo Guedes. Tanto é que o mercado apoiou o Bolsonaro, mesmo durante o genocídio que ele comandou aqui no nosso país, porque ele estava sendo útil. Era funcional, aquela expressão que eu sempre digo para vocês. É o criminosinho, é o batedor de carteiras que está sendo útil ao grande capital, ao grande crime, às grandes transações. E o jornal aqui está testando isso que eu já venho falando para vocês há muito tempo. Continua o editorial. Quem se prende a Jair Bolsonaro e seus filhos não recebe apenas votos, recebe também vícios, métodos e passivos. Recebe também a confusão entre público e privado, o culto familiar, a hostilidade às instituições, o desprezo pela liturgia democrática e a incapacidade de distinguir causa pública de negócio particular. O bolsonarismo é tóxico por natureza. Sua toxicidade é o seu próprio modo de existir. A direita democrática tem diante de si uma oportunidade preciosa, que é de permitir ao Brasil de se libertar de Lula e de suas ideias envelhecidas. Como eu disse para vocês, eles não querem Lula. E sem submeter ao Bolsonaro. O governo lulopetista oferece razões de sobra para ser derrotado. É anacrônico, estatizante, aparelhado, incapaz de apresentar uma agenda moderna de crescimento econômico, responsabilidade fiscal e eficiência administrativa. Bom, é que eu tenho dito aqui para vocês, né? Mas eles concluem. Mas a malese lulopetista não absolve a direita de seus pecados, nem autoriza a entrega do campo conservador a uma família incapaz de atravessar uma semana sem produzir um novo escândalo. Convém à direita decidir se pretende ser força política adulta ou torcida organizada do ressentimento. E aí vai embora, gente. Eu vou colocar na íntegra para vocês, tá? Não estou lendo tudo, não. Estou lendo aqui só alguns trechos aqui. Vou pegar mais esse aqui. Não há futuro respeitável enquanto a direita tratar a família Bolsonaro como destino. O conservadorismo democrático não precisa de herdeiros ungidos por sobrenome. Precisa de partidos sérios, lideranças preparadas e programa consistente e coragem para romper com aquilo que o degrada. A ruptura não será indolor, mas pior é seguir arrastando o peso morto de um movimento que sequestrou a direita e associou ao que há de mais rebaixado na vida pública. Deve-se perguntar quantos escândalos mais serão necessários para reconhecer essa verdade. E aí, eles vão embora. Termina aqui na última frase, no outro parágrafo. Fora disso, é tornar-se cúmplice de um desastre. Então, gente, isso mostra que o jornalão largou a mão. Vários jornais, né, grandes estão falando também sobre esse personagem abjeto e seu papai. Polícia Federal tem o dever de investigar fundo o elo Flávio Vorcaro. A Vera Magalhães aqui, candidatura de Flávio resiste ao primeiro teste? Bom, essa aqui é a questão que a gente vai saber nos próximos dias, porque está rolando aí pesquisadores perguntando sobre a eleição presidencial. Na minha avaliação, eu já conversei com vocês sobre isso, existe uma parcela da sociedade que está tão sequestrada que dificilmente ela vai mudar voto com todo tipo de realidade que se apresente. E por isso que a direita formal, antiga, ela acaba surfando nisso, porque, olha, vou ficar com esses insanos aí porque eles são funcionais, eles são úteis para a gente. Então, certamente a gente não verá assim o Flávio Bolsonaro despencando 10 pontos, mas ele vai perder alguma coisa assim, porque as pessoas mesmo do campo conservador que estão vendo isso que eu e vocês estamos vendo, essas pessoas não estão afim de colocar o destino do nosso país
numa pessoa que é uma mentirosa, uma cínica, aquela que segue aquela história, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Mas, enfim, pisoteia em cima da Bíblia, pisoteia em cima de qualquer comportamento cristão, comportamento ético, correto, sincero. Essa gente gosta muito de dinheiro. Hoje, mais tarde, eu vou falar com vocês sobre mais detalhes e amanhã, às 18 horas, anote aí, porque a live promete, tá bom? E não esqueça também de prestigiar o nosso abaixo-assinado no primeiro comentário aqui do nosso portal, tá legal? Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. E fica a questão. Se você se deparar com um cínico, respire fundo, sai de lado. Mas esse aí a gente tem que neutralizar nas urnas, né? E também na justiça. Um grande abraço, até mais tarde. Tchau.